Hello students, welcome! Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. Eu sou o Teacher Ademir Ribeiro e eu vou acompanhar vocês ao longo dessa aula, que é essa aqui, olha só. Nossa aula de revisão e depois nós teremos aí a nossa avaliação. Vamos começar a nossa revisão? Então, nossa revisão de hoje vai começar falando dos verbos modais, né? Verbos que nós debatemos bastante, que vocês viram bastante sobre eles. Em suma, o que é um modal verbo, né, em língua portuguesa e modal verbs em inglês, né? Nós temos então a mesma significado, né, em ambos, e os verbos modais têm características bem específicas, tá? Eles têm na língua inglesa, na língua portuguesa nós não temos esses verbos, pelo menos não com essa classificação. E eles são utilizados na língua inglesa em situações bem específicas. E nós vamos passar por tudo isso hoje. Vamos ver a definição dos verbos modais, então. Então, os verbos modais, né, que nós estamos vendo, né, são a classe especial de verbos que modificam ou qualificam o significado dos outros verbos de uma frase. Então, como eles estão sempre ao lado de outros verbos, e eles vão auxiliar esse verbo, eles também são verbos auxiliares, tá? Eles geralmente indicam uma capacidade, permissão, possibilidade, obrigação ou vontade de uma ação. Repare que eles são verbos que eu utilizo para reforçar uma ideia, quando o verbo principal é incapaz de passar essa informação. Por isso que eles são chamados de verbos modais. Então, por característica, eles são verbos auxiliares, tá? Porque eles sempre estarão ao lado de um verbo principal, e é esse verbo principal que vai indicar, de fato, qual é a ação ali presente. Eles vão auxiliar. Tá certo? Uma outra característica desses verbos é que os verbos modais, por característica, não possuem necessariamente uma tradução, tá? Eles estão ali auxiliando, eles vão sempre ajudar o verbo principal, tá certo? Eles vão entrar em contato ali com o verbo principal, ok? Vamos ver um pouco mais sobre os verbos modais. Então, os modal verbs, né, que são os verbos modais, nós temos esses verbos aqui. Não são todos, tá? A gente não trouxe todos os verbos, até porque tem duas classificações, tem os verbos modais e os semimodais, tá? Mas a gente trouxe os principais verbos aqui, aqueles que nós mais utilizamos. Então tem o verbo modal should, que ele vai indicar sempre uma ideia de recomendação. Então ele vai passar essa ideia de poderia, você deveria, né? Sempre nesse sentido de dar um conselho, tá certo? Dar uma recomendação. Ok? Outro verbo que nós vamos ver é o verbo must. Aonde ele estiver inserido, ele vai indicar uma obrigação. Então, é uma característica dele, tá? Outra característica, o verbo have to. O modal have to, ele é um verbo semimodal. A principal característica dos verbos semimodais é que eles têm a preposição to, tá? Depois dele. Então, os verbos que apresentam o to, eles são semimodais. Por que eles têm essa classificação? Os verbos modais, eles só são modais, tá certo? Por quê? Porque eles são verbos que sempre serão auxiliares e estarão ao lado de um verbo principal. Os verbos semimodais são aqueles que, por vezes, também podem assumir função de verbo normal, de um verbo regular. Então, ele não é só um verbo modal, por classificação. Ele pode ser utilizado também com outra função, como de um verbo regular. Tá certo? E a principal característica é a presença do to, ok? Verbos modais com o to, eles são classificados como semimodais. E são semimodais porque eles podem ser utilizados em outras situações, não como verbo modal, tá certo? De qualquer forma, quando acompanhado do to, o verbo have vai significar, vai passar essa ideia de necessidade. Outro verbo, may, vai indicar possibilidade, e também might, vai indicar possibilidades. São verbos muito parecidos, que têm a mesma situação de uso, só que o might ele é utilizado, então, para indicar uma menor probabilidade do que o may. Tá? Ambos indicam probabilidade, mas o might vai ser utilizado, então, no sentido de que ele tem uma menor probabilidade de que aquela ação se efetive, de que aquela ação se concretize. Tá certo? Então, esses são os verbos modais que nós vimos, tá? Should, must, have to, may, might. São os verbos modais que nós vamos dar uma olhada com mais atenção. Tem outros, conforme eu já falei, mas a gente conseguiu elencar esses verbos aqui, aqueles que nós mais utilizamos aí no nosso dia a dia, tá bom? Ainda tem mais, mas nós não vamos abordar porque são muitos outros
especialmente aí os verbos semimodais também tem outros verbos aí que a gente poderia utilizar, certo? Mas de característica, verbos modais são auxiliares, que estarão ao lado de verbos principais, e eles vão passar a ideia de recomendação, de obrigação, de necessidade, de possibilidade, sempre relacionado com o verbo principal daquele contexto que vai indicar a ação, ok? Vamos ver agora as formas negativas dessas frases com os verbos modais, vamos lá? Frases negativas, então, eu tenho ali o verbo modal, né, nessas frases, então as frases negativas se assemelham muito às frases afirmativas, como nós estamos vendo aqui. Então ele vai iniciar como sujeito, como as frases afirmativas, depois vai ter um verbo auxiliar, né, que é o verbo modal, então o verbo modal aqui, e o not. Então a diferença das frases afirmativas para as negativas é a presença do not logo após o verbo modal, ok? Aqui o verbo principal, main verb, mais o complemento, ok? Então as frases negativas para as frases afirmativas mudam pouquíssima coisa. A diferença é essa palavrinha aqui, ó. Essa palavrinha, então, que vai fazer aquela frase, aquele enunciado, ficar na forma negativa, tá certo? Sempre o verbo auxiliar que sofre essas mudanças. Frases interrogativas é ele que muda de lugar, frase negativa é sempre o verbo auxiliar que recebe o not, é ele que altera, ok? Então, a estrutura das frases negativas é sujeito, o verbo modal, mais o not, mais verbo principal e aí mais complemento. Eles se diferem das frases afirmativas somente pelo acréscimo do not, logo após o verbo auxiliar, que é o verbo modal nesse contexto que nós estamos analisando aqui. Vamos ver um exemplo? Então eu tenho ali, ó, I don't have to finish the project tonight. I can work on it tomorrow. Eu não preciso, não devo terminar esse projeto essa noite. Eu posso trabalhar nele amanhã. Então eu tenho aqui ó, a frase negativa, né? Só que aqui eu chamo a atenção porque o have to ele é um semimodal, lembram disso? Porque ele tem o to aqui, ó. Ele é um verbo semimodal. Por ser semimodal, não é ele que recebe a fórmula, a partícula de negação, então advérbio de negação. É o outro verbo auxiliar que eu vou precisar. Tá? Aqui é a abreviação de do mais not. Tá certo? Esse é o verbo auxiliar e esse aqui, né, vai estar junto sempre do verbo auxiliar. I don't have to finish the project tonight. I can work on it tomorrow. Eu não posso terminar o projeto essa noite. Eu não devo, eu não preciso, né? I can work on it tomorrow. Eu posso trabalhar nele amanhã. Tá certo? Então, o verbo modal, modal, na verdade, tá? O have to, ele é semimodal. Então, ele vai precisar de um verbo auxiliar para receber o not, tá? Vai ser o do no presente, tá? E que vai receber o not. Então, nas frases negativas, com esse verbo semimodal, eu vou precisar do verbo auxiliar do mais o advérbio de negação not, tá certo? Mas somente nessa estrutura, que é um verbo semimodal. Por que eu preciso de um verbo auxiliar para uma frase onde eu já tenho, supostamente tenho um verbo auxiliar que é o verbo modal? Porque ele é um semimodal, então ele, para diferenciar de uma situação onde ele está sendo utilizado de uma forma regular, eu preciso utilizar um verbo auxiliar, tá certo? O verbo auxiliar do é o verbo mais utilizado, né, como verbo auxiliar na língua inglesa, tá certo? Então, nas frases com o semimodal have to, eu preciso do também, tá certo? Do, que é o verbo auxiliar, tá certo? Ele que vai receber ali o not. Nas frases interrogativas, eu também vou precisar do do, porque eu estou falando de um verbo semimodal, então ele não tem todas as características dos verbos modais. Se fosse um verbo modal, ele receberia a partícula de negação not, porque aí ele teria a capacidade de ser um verbo auxiliar, tá certo? Então, nas formas negativas, já vimos que nós precisamos do not após o verbo modal, dos verbos modais, né? Lembrem disso. No entanto, eu tenho verbos que são semivogais, como é o verbo have to. O verbo have to, ele precisa de um outro verbo auxiliar para receber o not e, portanto, colocar esse enunciado na forma negativa, certo? Somente com os verbos semimodais eu preciso de um outro verbo auxiliar.
Nas outras situações, com todos os outros verbos, com should, may, might, todos esses verbos modais, eu vou utilizar o not logo após eles nas formas negativas. Agora a gente vai dar uma olhadinha nas frases interrogativas. O que muda? Frases interrogativas têm uma alteração substancial em relação às frases afirmativas, porque há inversão de posição entre sujeito e verbo. Sempre verbo auxiliar. Nas perguntas em língua inglesa, eu sempre vou iniciar com um verbo auxiliar, ok? Todas as perguntas. Então vai ficar dessa forma, nas frases onde eu estou utilizando um verbo modal. Eu tenho o verbo modal, iniciando, porque ele é um verbo auxiliar, né? Ele é verbo modal, mas ele também é auxiliar, tá? Então ele vai iniciar a pergunta, aí eu vou ter o sujeito, então veja que há uma inversão entre sujeito e verbo. Depois eu tenho o verbo principal, que de fato vai indicar a ação, e mais o complemento, e aqui o question mark, que é o ponto de interrogação, tá certo? Isso aqui eu estou falando para verbos modais, tá? Essa estrutura do verbo modal, mais sujeito, mais verbo principal, mais complemento. Se for um semimodal, aliás, como o have to, eu preciso de um outro verbo auxiliar, que é o do, tá certo? Então, em frase onde eu tenho have to, esse modal, semimodal, na verdade, eu vou precisar de um verbo auxiliar tanto para as frases negativas, que irá receber o not, quanto nas frases interrogativas, para alternar a posição em relação ao sujeito, certo? Vou ver na prática agora, olha só esse exemplo. Do you have to leave so early? Você precisa ir tão cedo, né? Nos deixar tão cedo? Repare aqui na estrutura, gente. Eu tenho nesse verbo auxiliar aqui, ó, o do. Por quê? Porque eu tenho o verbo semimodal aqui, o have to. Verbos semimodais precisam de um outro verbo auxiliar para concretizar pergunta e também frases negativas. E a gente sempre vai recorrer para o do, tá certo? Por isso que aí ele vai auxiliar ali também na pergunta. Ele que vai iniciar a frase, que é uma pergunta, tá? Olha só, vai começar com o do, depois o sujeito, depois o verbo modal have to, daí o verbo principal e aí o complemento e o question mark aqui. Perceberam? Frases interrogativas com verbos modais sempre iniciarão com o verbo modal, certo? No entanto, se eu utilizar frases, por exemplo, com verbos semimodais, como have to, use to, eu vou precisar de um outro verbo auxiliar. Nesse caso, eu vou apelar para o do. Olha um outro exemplo. O can, gente, embora a gente não tenha visto naquela lista anterior, ele também é um verbo modal, tá? Um verbo modal por característica, e nós utilizamos bastante ele, inclusive. Ele tem o mesmo sentido ali de might, mais ou menos por ali também, tá? Ele vai indicar a possibilidade. Olha só, o can. Então, can't you stay a little longer? Você não pode ficar um pouco mais? Essa pergunta, eu chamo a atenção, ó, porque eu não precisei do verbo auxiliar do. Por quê? Porque eu tenho o verbo semimodal aqui, o have to. Semimodal que é caracterizado pelo to aqui, ok? Aqui eu tenho o verbo modal de origem. Se eu tenho um verbo modal de origem, então eu não preciso de um outro auxiliar. É ele que recebe tanto a partícula de negação, como é o caso aqui, é uma pergunta negativa e pode isso. Can't you stay a little longer? Você não pode ficar um pouco mais? Então repare que eu comecei minha pergunta com o verbo modal, que também é um auxiliar, can, daí o sujeito aqui, daí o verbo principal e aí o complemento e o question mark. Perceberam a diferença? Na primeira eu tenho um semimodal, cuja característica é a presença do to, certo? Então, quando ele é um semimodal, eu vou precisar do verbo auxiliar do, ok? Para fazer pergunta, para colocar essa frase na forma negativa, eu vou precisar de um verbo auxiliar, que será sempre o do. Aqui, gente, eu tenho uma frase já com o verbo auxiliar modal de origem. Aí eu não preciso de um outro verbo auxiliar. Não preciso do do, porque ele mesmo vai para a forma negativa, é ele mesmo que muda de posição com o sujeito nas frases interrogativas. Ficou claro? Bem, agora eu vou mostrar uma pequena animação para vocês que vai tratar de um outro tema que nós também vimos aí, que são as táticas, né, que nós utilizamos de linguagem verbal e não verbal, só que mais voltada aí, um pouco mais voltada para a publicidade, né, quais são as características e como eles são explorados, né, esse tipo de linguagem, para, no final das contas, vender, né, passar propaganda de um determinado produto. Preste atenção nesse VT, que é bem rapidinho, preste atenção nos personagens, depois a gente vai explorar um pouquinho mais com atenção aí.
Então, nós temos aqui a imagem, né, a réplica daquele VT que nós acabamos de ver. Vocês perceberam que tinha um personagem, né, que estava apresentando ali um trabalho e tinha o outro aqui muito incomodado o tempo inteiro. Isso é para diferenciar os tipos de linguagem, né? Enquanto esse aqui falava, utilizando a linguagem verbal e também ali os gestos e tudo mais, uma linguagem não verbal, esse aqui falava e esse aqui, né, que seria supostamente o ouvinte, ele estava dando sinais, né, com a linguagem corporal, que é uma linguagem não verbal, do que ele estava sentindo ali naquele momento. Então, se a gente reparar essa imagem, nós vemos os outros personagens todos ali atentos, prestando atenção, enquanto esse aqui está mexendo, virado para o lado, braços cruzados, batendo o pé, né, fortes indícios de que ele não estava gostando do que estava sendo falado, daquela palestra, daquela aula, enfim. Esses elementos são chamados de linguagem não verbal. Tá? Ele fala muito, ele passa uma informação, mas não é dito nenhuma palavra. Né? Quando eu me refiro à linguagem verbal, me refiro a texto escrito ou mesmo a fala, como é o caso, né, dessa situação aqui, onde eu tenho o personagem falando e o pessoal aqui só ouvindo. Nesse caso, né, eles são utilizando aqui a linguagem não verbal e esse aqui fazendo uso, então, da fala, linguagem verbal, e também dos movimentos, né, a linguagem não verbal, que é bastante comum, né? Nós normalmente utilizamos os dois recursos, a linguagem verbal e não verbal, tá certo? Mas é possível extrair uma informação apenas observando aí os movimentos desses personagens, tá certo? Então nós vimos esses personagens aqui, agora a gente vai ver um pouquinho sobre a linguagem verbal e não verbal. Vamos lá? Olha só, então nós temos, né, esse cenário aqui, onde um aluno está, um espectador ali está claramente, não está a fim de ouvir, né, não está satisfeito com o que está ouvindo, então ele dá esses sinais. Isso é uma característica de linguagem não verbal. Então, linguagem não verbal. Non-verbal cues suggest. A linguagem não verbal, né, as pistas da linguagem não verbal sugerem, né? Cues significa pistas, tá? Então, essas pistas que a gente percebe, né, nesse personagem aqui, eles podem indicar, dentre outras coisas, né, feeling skeptical, né, sentindo cético com relação àquilo que está ouvindo, né? Não estou acreditando muito nisso. Pode ser também indicar disengaged, quer dizer, ele não está a fim de ouvir, ele não está conectado, não está gostando, enfim, ele não está afim. E por último, or even frustrated, ele também pode estar frustrado. Pode ser todos os três juntos, pode ser um elemento, pode ser todos, enfim. Então, o corpo dele, os gestos dele está dando sinais de que ele não está bem, que ele não está curtindo esse momento aqui, né? Ele não está talvez no lugar onde ele gostaria. E ele está utilizando, quem está dizendo isso é a linguagem não verbal, né? Os gestos corporais. Ele não falou nenhuma palavra, mas os movimentos, a sua cara, a sua forma, né, de enxergar, olhando para o lado e tal, todos esses elementos indicam que ele não está satisfeito. Pode ser porque ele está se sentindo cético, não acredito muito nisso. Ele pode não estar gostando simplesmente, ou então ele pode estar frustrado, né? Às vezes uma carga emocional muito grande que ele já está trazendo de casa, enfim, de onde ele veio, e aí desagou aqui nesse momento. O fato é que ele não está gostando. Na sequência, nós vamos ver, então, né, a análise de alguns desses sinais que ele está emitindo, dessa linguagem não verbal. Crossed arms, braços cruzados. O que pode indicar? Nesse caso aqui, né, lack of eye contact, né, a lacuna, né, a falta de olhar no olho, né, esse contato visual não está vendo, né, está olhando para o lado, inclusive. Aí nós temos, então, braços cruzados, né, crossed arms, e falta de contato visual, como está ocorrendo, pode indicar, então, pode ser um sinal de defesa, defensiveness, or disagreement. Pode ser um sentido de defesa, né, especialmente os braços cruzados, ou então total desacordo com o que está vendo ali, né, está no local onde ele não gostaria. Esses são uma das suposições, né, desse gesto de cruzar os braços. Aí na sequência nós temos mais. Foot tapping. Quando vocês viram o VT, ele estava batendo o pé, né, incansavelmente ali. O que indica isso, né? Foot tapping. Quando que eu utilizo? Pode indicar, então até que eu utilizo ali o verbo modal, né? May indicate impatience, pode indicar, né? É uma possibilidade de indicar, então, impaciência, or desire to move on, ou vontade, desejo de sair dali, de se movimentar. Então, o fato de ficar batendo o pé, que também é uma linguagem não verbal, pode indicar
né, impaciência, muito provavelmente impaciência, e vontade de sair dali, tá certo? Então, os sinais, né, o nosso corpo, ele também passa informações, e quando não há uma fala, quando não há escrita, nós estamos diante de uma linguagem não verbal. Gestos, via de regra, são linguagens não verbais, ok? Vamos ver agora a definição entre linguagem verbal e não verbal. Então, comunicação verbal e não verbal, né, nós temos ali, ó, duas imagens, na verdade, né, tirado da mesma situação. O nosso personagem ali, que estava totalmente entediado, está falando ali, né, então ali é uma linguagem verbal. E diante dele, na palestra, também tinha uma pessoa falando, indicativo de linguagem verbal. Na outra imagem, né, tá todo mundo calado e o nosso personagem ali se mostrando bem incomodado, né, com a situação de estar ali. Então, ali é uma linguagem não verbal, que nós analisamos isso pelo rosto dele, certo? Vou mostrar para vocês agora linguagem não verbal e verbal, só que relacionada a sinais de trânsito. Vamos ver? Então, nós temos esses sinais aqui, ó. Vou passar a todos e aí eu vou comentando. Stop, no entry, all motor vehicles prohibited, no motorcycles, no heavy vehicles. Aí nós temos turn left, no left turn, né, proibido virar à esquerda. No right turn, proibido virar à direita. No parking, proibido estacionar. Horn prohibited, buzina proibido, né, proibido tocar a buzina. E speed limit. Todos esses sinais, gente, ó, o stop ali é um exemplo de linguagem verbal e não verbal. Mas outros ali, se não tiver escrito nada, são sinais de trânsitos e, portanto, linguagem não verbal, tá? Mas se tiver algo escrito como stop, nós temos ali uma linguagem verbal, tá certo? Normalmente, o sinal de trânsito não tem nada escrito, ele só tem ali o sinal mesmo, então trata-se de sinais, né, de uma linguagem não verbal, ok? Se tiver alguma coisa escrita, aí já temos, no mínimo, um contexto misto, onde eu tenho linguagem verbal e não verbal, que é bastante comum. Vamos ver agora um vocabulário sobre tráfego, vamos lá? Tráfego, vocabulário sobre tráfego, né? Então, traffic, ele é uma palavra, um falso cognato, ele não é tráfico e sim tráfego, tá? Então, nós temos ali congestion, significa congestionamento, lane, faixa, intersection, interseção, traffic lights, sinal de trânsito ou semáforo, roundabout, rotatória, highway, rodovia ou autoestrada, pedestrian, pedestre, crosswalk, faixa de pedestres, speed limit, limite de velocidade, accident, acidente. Daí na sequência, nós temos detour, que é desvio, tá? Traffic jam, engarrafamento, road work, trabalho na estrada ou obras na pista, pedestrian crossing, também uma outra forma de chamar a faixa de pedestres, merge é junção, fusão de pistas, né? Quando uma pista se conecta, duas formam uma só, overtake é ultrapassar, parking lot, estacionamento ou parque de estacionamento, tá certo? Então, nós vimos aí esses sinais de trânsito e também esse vocabulário relacionado aí a sinais de trânsito. Bem, nós também vimos, né, essa linguagem verbal e não verbal relacionado aí às propagandas e a sua função de persuasão, de persuadir as pessoas a comprar determinado produto. Como que é isso? Vamos dar uma olhadinha? Advertising persuasion, então a persuasão nas propagandas. Advertising quer dizer propaganda, ou então a forma abreviada ads, como nós vamos ver agora. Basicamente, the ads are pronounced to make you buy something. Basicamente, as propagandas são produzidas para fazer você comprar alguma coisa. Verbal and non-verbal communication are both used to convince you. E nesse contexto, né, das propagandas, ads, em língua inglesa, forma abreviada, ou advertising, são utilizados, então, em linguagem verbal e não verbal para convencer você, né? Então, é muito comum ver imagens, né, às vezes dúbias, né, com interpretação dupla. Todo esse tipo de informação é bastante comum nas propagandas, tá? E também eles lançam mão de linguagem verbal e não verbal, sempre com o objetivo de convencer você a comprar algo, né? No final das contas, é sempre comprar algo. Quando a gente trata de propaganda aí, né, nesse sentido de persuadir a comprar, propagandas que não têm necessariamente esse princípio, essa necessidade, mas, na mais das vezes,
eu tenho propaganda para vender um determinado produto. Tá certo, gente? Espero que tenha ficado bastante claro e a gente vai ficando por aqui.